Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 284 e minguando até 1006 dias, 24 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem um trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. O tempo de Deus, quarta parte. Vamos para mais esse contexto muito, muito, muito interessante. Eu vou voltar, né, que eu estava entrando em um contexto, aí eu interrompi para terminar, porque eu tenho por meta fazer um blog diário de 19 minutos por dia. Mas aí o tempo estava por fim e eu resolvi encerrar, mas vamos entrar neste contexto de uma forma completa. Mas antes, eu estava tendo dito sobre os milênios, como os milênios seriam aplicados. Existe blogs diários bem no início, né, quando eu estava começando este canal, eu estava tendo dito sobre isso. Tem aí, se a gente procurar nos canais, a gente vai ver vários blogs diários muito, muito, muito interessante para que vocês deixem de ser a vítima social. Mas como eu estava tendo dito, tinha isso, tem essa ideologia dentro do Cristo, dentro do blog diário, né? Se vocês procurar, vocês vai poder retomar. Ok? Mas aqui, vamos lá. Olha só, daqui para cá, todo, e depois daqui para cá vai dar 6 milênios. Nesse tempo todo aqui, ó, 6 milênios. Depois que veio, que Deus criou, da glória, ele criou, formou o Cristo aqui, por exemplo, nesse sinal aqui. Porque esse aqui não é um tempo exato, esse é da criação do Cristo, não é o tempo exato, certo? Por quê? Ele vai ficar dividido, porque Deus começou a formar o Cristo aqui, começou aqui, depois do corpo, exatamente por causa da imagem que as pessoas já tinham aqui. Dentro do paraíso de Deus, ele já tinha essa imagem, já estava sendo negada aqui para o relacionamento social. Então Deus começou aqui, nesse lugar aqui, aqui é o Cristo. Aqui começou a formar o Cristo, o princípio do Cristo. Então daqui para cá tudo, dessa estrutura toda aqui, forma 6 milênios. Como o nosso ideal é sempre atingir o sétimo milênio, porque é onde Deus sinalizou, formou a ciência do bem e do mal, trouxe a consciência do bem e do mal. No sétimo milênio, Deus dividiu esse corpo em uma imagem, entre a imagem que é do corpo negada e conjunto com a sua origem, e trouxe consciência daqui para cá. Aí, daqui para cá, o nosso objetivo é sempre atingir o sétimo milênio, sétimo milênio. Aí você conta que 6 milênios, aí esses três aqui vai virar um. Esses três aqui viram um. Por que que seja um? Porque o homem, ele é espírito e forma palavra. O homem é palavra e forma vida. O homem é vida e forma corpo. Esse aqui dá um homem em pé, certo? Aí, o que acontece? 6 com mais um, 7, certo? Da mesma forma, você pode contar isso ao contrário, que ele vai dar o mesmo valor ao contrário, certo? Mas isso deixa para outra hora, ok? Para a gente, existe ideologia sobre isso. Eu não preparei esse contexto, mas vamos seguir em frente com esse sinal. Mas a princípio vocês entendem essa ideologia, ela existe, tá? Ela existe. Para que vocês tomem consciência disso, ok? Vamos para o contexto, ok?
E sendo assim, podemos conhecer que o primeiro milênio, Deus é Espírito e formou palavra. Este milênio Deus chamou de Moisés, pois este mesmo era um intérprete da sua mocidade. O segundo milênio Deus é palavra e formou vida e chamou o seu nome Elias, pois este mesmo tinha a sua presença no corpo. No terceiro milênio, Deus é vida e formou o corpo e colocou o seu nome João Batista. O quarto milênio, Deus é corpo e formou a glória de um corpo comum e chamou o seu nome Pedro. O quinto milênio, Deus é glória de um corpo comum e formou o espírito de um corpo comum e colocou o seu nome Paulo. O sexto milênio, Deus é espírito e formou o corpo de um corpo comum e colocou o seu nome João. O sétimo milênio, Deus é corpo comum e formou Cristo e uniu todos os corpos de Cristo, e sendo atos inconscientes e conscientes, atos inconsciente e consciente. Como eu tenho dito, o sétimo milênio, vamos dizer com essa expressão que tem dentro da sociedade. Eu não entendo muitas das vezes o que as pessoas querem dizer. A sociedade fala um divisor de água, né? Mas aí vocês entendam, o atos consciente, inconsciente ele ficou na esquerda e os atos conscientes eles ficou na imagem do corpo aqui, né? Inconsciente, né? Ele, né? Se a pessoa está imóvel, não está fazendo nada, não está ajudando, não está atrapalhando, ainda está bom. Mas tem gente que não ajuda e ainda atrapalha, né? Fale mal dos trabalhos social, da obra que eles estão apresentando, né? Eu acredito que para uma pessoa que fale mal, por exemplo, uma pessoa, muitas das vezes, um corpo comum, quando ele é humanitário, digamos assim, ele não se sente ofendido que você fale dele pessoalmente. Mas muitas das vezes a obra que ele está apresentando a Cristo, que ele está oferecendo a sua adoração a Deus, quando as pessoas ela afeta a obra diretamente então parece que é uma ofensa maior. Por que que eu estou dizendo isso? Porque essa obra ela é muito importante porque ela se aplica a todas as pessoas que têm necessidade de conhecer a palavra de Deus, que estão sofrendo, entende? E cada coisa que você defama, que você não conhece, ainda fala mal, fica muito, muito, muito doloroso, porque é a mesma coisa, você está enterrando seus filhos, está enterrando a sua mãe, sem muitas dando ele a sacrifício à sociedade violenta, e vocês entendem isso de toda forma. Então, qualquer coisa que sai da língua daqui para frente, se não for uma coisa que não seja é, consciente, vocês podem estar tendo sangue nas suas mãos, tá? Então, fique atento por besteira que vocês dizem por aí na internet, tá? Isso é sério, tá? Vamos dar continuidade, certo? Vamos lá. Vamos voltar nesse contexto, nesse sexto milênio, porque, né, como eu tenho dito, o certo é atingir o sétimo milênio, mas como esse corpo que foi criado uma imagem para a inconsciência e a inconsciência e a consciência, que geralmente ele caiu aqui na esquerda, aí vamos voltar aqui nesse sexto milênio. O contexto vai dizer sobre esse contexto, sobre esse sexto milênio. Vamos lá. No sexto milênio, Deus luta contra o mal de todos os corpos. Portanto, Deus é espírito e formou Cristo no Adão. Deus é Adão e formou a imagem do Adão, e sendo este o próprio anticristo, de um corpo comum. Portanto, podemos conhecer que dentro do Cristo temos corpo do Adão, e do lado direito o Espírito de Deus, e no meio o corpo do Adão, e à esquerda o Espírito da Eva. Esta Eva, ela pode ser espiritual ou não. Pois a Eva espiritual, ela vai representar uma imagem de cada corpo em específico. Sendo assim, podemos conhecer que o sexto milênio e o sétimo, ele ficaria dividido entre a consciência do corpo e
a inconsciência do corpo e a consciência do corpo e a consciência do relacionamento social, ambos podendo ser bom ou ruim, sendo que na direita as inconsciências, sendo à esquerda as consciências, e sendo que as inconsciências elas possuam a vida e as consciências a imagem do corpo para representar uma pedra em vossas próprias consciências para que a liberdade de um corpo e outro fique parado no corpo. Os atos conscientes, quando eles têm consciência, ele forma uma pedra, né, sobre as inconsciências. Elas querem possuir tudo, elas querem tudo para elas, né? Elas querem carro, quer casa, quer dinheiro, quer sexo, quer tudo para ela. Elas possuem tudo. Mas as inconsciências, as consciências, quando ela sabe que tudo é uma coisa negada por Deus, digamos assim, uma coisa, tudo está sendo negado por Deus, então eles vê pedra na rua, vê pedra, uma pedra. Quando eles têm isso nas suas consciências, eles conseguem fazer os seus trabalhos social, porque a gente constrói, por exemplo, um prédio com pedras, com tijolos, construindo pedras, tijolos, porque que eu quero dizer? Se a gente pensar dessa forma, a gente não precisa usar os emocionais delas, não precisa colocar ela como escravo, muitas das vezes. Não, e elas fazem o que elas querem da vida dela, certo? Elas fazem o que elas querem. Então, é como você fala assim: olha, eu vou cuidar das coisas que estão ao redor e cada um cuida da sua vida. Quando eles têm essa visão ótica, então o trabalho deles fica amplo. Porque se você for parar para ver o tanto é ignorância das inconsciências, né? Eles voltam e matam Emanuel. Tanta é a ignorância deles, você não faz nada, você fica oprimido, você não faz nada, absolutamente nada, você não faz nada. Se você der lugar para que eles entrem na sua vida, eles são ele apresenta uma obra muito, muito, muito malignas, com todas com todas as letras malignas, são muitos malignos. Ora, e depois que Deus venceu o seu inimigo e ajuntou a todos os corpos de Cristo, e ajuntou todos os corpos de Cristo, sendo inconscientes e consciente, Deus formou o Cristo, e depois formou a palavra para o Cristo, e chamou o seu nome Mateus. Deus é palavra e formou vida no Cristo. E chamou o seu nome Marcos. Deus é vida e formou o corpo, e chamou o seu nome Lucas. Deus é corpo e formou a glória de um corpo comum no Cristo, e chamou o seu nome Pedro. E sendo assim, todos os corpos de Cristo conheceram o Cristo, e o Cristo conhecer os vossos corpos, pois ambos eram um só para Deus. Então está aqui, esses de cima, né? Deus continuou o seu trabalho, depois que ele apresentou essa obra aqui do anticristo, né? Ele apresentou a palavra da vida, mas aí os corpos apresentaram as suas ignorâncias, as suas inconsciências, e eles veio aqui e feriu o corpo de Adão junto com Deus, certo? Entenda que, olha só, que interessante. Deus é palavra no Cristo e formou palavra para Mateus. Deus é palavra e formou vida para Marcos, e formou de vida, ele formou o corpo para Lucas, certo? Aqui chegou aqui no anticristo, não chegou? Esse corpo, então, ele vai mostrar que ele é Pedro, certo? Que ele é Pedro. De baixo aqui, ele é Pedro. Ele é Pedro. E quando ele vem aqui como Pedro, o João move para quê? Para fora. Porque João, ele é espírito. Ele é espírito. João, ele é espírito. Porque vem aqui, do lado de cá, ele vai dar espírito do lado de cá. Lembra quando eu falei no início do blog? Cada
corpo vai representar um espírito antes e um espírito depois. Esse espírito antes, ele vai representar a origem de que Deus criou o homem perfeito, a origem dele, ele vai poder formar a palavra da vida. Mas como aqui nós estamos caindo dentro da ideologia, não estamos tratando de um corpo comum, e sim de uma ideologia da caminhada, da passagem de Deus, aí nós colocamos aqui Paulo, porque é assim que Deus fez. Deus formou o espírito para Paulo, depois mandou outro aqui no lugar, formou o corpo. Mas aí tem, então, quero que vocês entendam. Esse corpo aqui é Pedro, que ele está dando aqui de baixo, e João vai para fora, formando a glória de corpo comum. De outras formas, aqui também seria João, certo? Aqui também seria João, dessa forma. Porque do lado do corpo sempre vai apresentar um espírito antes e um espírito depois, para esse corpo. Mas aqui nós estamos tratando de milênio e da caminhada de Deus, do Espírito de Deus, entenda isso, do Espírito de Deus, da formação de Cristo, o que Deus passou. Geralmente, o homem ele é espírito e ele é corpo, só isso. Aí ele tem um espírito para fora para representar o relacionamento social, que hoje é anticristo. É anticristo, é anticristo. Vocês compreendeu isso? Então, esse corpo aqui é o corpo de Pedro. E é por isso que eu digo para você que Adão veio no lugar de João e João veio no lugar de Pedro, certo? Veio no lugar de Pedro. O lugar, ele vai representar o corpo físico e emocional, certo? Ele vai representar o lugar, porque o nosso espaço, no lugar do nosso corpo vai gerar também um espaço que ele é espírito, ele é espírito. E esse espírito, ele é a origem ele é a origem do nosso eu interior, de tudo que Deus criou o homem perfeito no paraíso. É igual está aqui, ó. Vamos supor que aqui tem um homem em pé, não fora da ideologia. Deus é espírito e formou palavra. Deus é palavra, formou vida. Deus é vida e formou corpo. Deus é corpo, formou a glória de corpo comum. Vamos pôr aqui todo aqui, ó. Um homem em pé. Consciente, bonitinho, bem tratado, um homem em pé. Mas aqui estão desligados assim um do outro, porque nós estamos aplicando a ideologia, certo? Ele está vindo de forma de profeta para profetizar sobre as nações. E esse espírito aqui, ele indica que é a autoridade que Deus dá para que os corpos profetizem sobre as nações. Muito interessante. Se vocês compreendeu tudo, muito grandioso que vocês acabando de conhecer, peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem de ser essa vítima social, ok? Isso é muito importante para que vocês aprendam isso de todas as formas, porque quando vocês entender tudo que está sendo dito, vocês vai deixar de ser essa vítima social. Isso é importante, ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, né? Mas antes eu quero dizer que acompanhe a outra parte, vou fazer a, a quinta parte, vocês acompanhem, que vai ser muito interessante. Esse contexto está muito explicativo. Vocês vão acompanhar de todas as formas, ok? Se você está entendendo tudo isso, vocês deixarão de ser uma vítima social, ok? O- obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.